Bom dia. Vamos para a atividade de português da página 79, 80 e 81. Mas antes que você faça essa atividade, você vai ler a história de um gato que sempre teve fama de mau, mas depois que passou a conviver com certa andorinha, mudou o jeito de agir e de sentir. O que será que aconteceu com esse gato? É possível alguém mudar o jeito de ser por causa de outra pessoa? Você já mudou a maneira de pensar ou de agir por causa de um amigo, um familiar ou um animal? Para saber o que aconteceu com o gato, faça a leitura da página 76, 77 e 78 para responder a atividade da página 79, 80 e 81. Vamos começar. Questão do 1. Em que livro essa história foi publicada? Quem a escreveu? Então, você vai ler o texto da página 76, 77 e 78, todinho, que fala sobre o gato malhado e a andorinha Sinhá. Você vai ler esse texto para poder responder todas as questões dessa atividade. Então, em que livro essa história foi publicada? Quem a escreveu? Então, você vai no final do texto, na página 78, e lá você vai ver quem escreveu essa história e em que livro essa história foi publicada. Você vai observar no final do texto. Tem todas essas informações para você. Vamos para a do 2. Que personagem mudou nas estações anteriores ao outono? Então, como a história fala do gato malhado, que antes era tido como malvado e antipático, e então passou a ser amável e educado, você vai ler a história para descobrir qual foi o personagem que mudou nas estações que está falando aqui na pergunta do 2. Vamos para a outra. Sublinhe no texto o trecho que revela as mudanças ocorridas e releia com os colegas. No caso, você vai só sublinhar no texto, na página 76, todas as mudanças que ocorreram, com essa personagem da história. Você vai encontrar na página 76 e 77 todas essas questões para você sublinhar no texto. Releia este trecho. A verdade é que o gato continuava com fama de sujeito mau e intratável. Os habitantes do parque, todavia, haviam concluído, ante a atual amabilidade do gato malhado, que, se bem ele fosse muito mau, já não era muito perigoso. Devia estar ficando velho, sem forças, e por isso procurava reabilitar-se. Perderam-lhe o medo. Vamos para a questão do A. Marque com um X a frase que explica o significado da palavra reabilitar no trecho em destaque. Vamos para o primeiro quadradinho. A palavra reabilitar significa ficar curado de uma doença?
Ou o segundo quadradinho, voltar a ter o respeito dos outros. Marque corretamente. Vamos para a questão do B. O gato continuava com fama de mal, mas já não era perigoso. O que isso significa? Então, se o gato continuava com fama de mal, mas já não era perigoso, significa... Você vai ler o texto para ver o que significa, porque apesar de o gato ter tido atitudes ruins, ele não as tinha mais. Por isso, não apresentava perigo aos outros animais. E assim você vai ler o texto todinho para encontrar essa resposta do B. Vamos para o C. Nesse trecho é citado algo que poderia ser o motivo pelo qual o gato malhado deixara de ser perigoso. Que motivo seria esse? O motivo? Será que o motivo seria ele estar ficando velho, sem forças? Ou porque ele resolveu ficar bonzinho? Responda. Vamos para o D. Os animais perderam o medo do gato malhado, mas eles passaram a respeitá-lo e a considerá-lo amigo? Por quê? Converse e descubra a resposta correta. E leia o texto para saber o que aconteceu. Porque eles não, no texto diz que eles não se tornaram amigos, mas os animais passaram a desdenhar o gato. Desdenhar quer dizer, eles não o respeitavam, mas eles criticavam o gato, pois achavam que ele estava ficando velho. Leia direitinho o texto para você responder a pergunta. Vamos para a pergunta do 4. Os animais tinham dificuldades de compreender que o gato ficara bonzinho de uma hora para outra? Por quê? Então, os animais tinham o gato como mau, como perigoso e como inimigo. Então, eles ainda não tinham ele como bom, porque a fama ruim do gato malhado era antiga e enraizada, difícil de esquecer. Leia também o texto para responder essa pergunta. Vamos para o 5. Afinal, o que causou a mudança no comportamento do gato? Então, quando você lê a história, você vai descobrir que o gato ele se apaixonou pela andorinha Sinhá. Ele era mau. Ele era um gato perigoso, mas ele conheceu uma andorinha e ele começou a mudar. Então, o que causou a mudança no comportamento do gato? Vocês acham que foi a entrada da andorinha Sinhá na vida dele? Ou porque ele resolveu ficar bonzinho de repente? Para responder, você vai ter que ler o texto novamente. Vamos